E agora nós vamos passar para a apresentação que, na verdade, é o trabalho da Cíntia Pereira de Freitas, só que por imprevisto ela não teve como aparecer, então o orientador dela, que é o Leonardo Santos, que apresentou ontem, veio no lugar. A Cíntia atualmente é do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Dados Naturais, que é o CEMADEM, e ela faz mestrado aqui na CAP. E o professor Léo também é do CEMADEM. Olá, boa tarde a todos, tudo bom? Olha eu aqui de novo. Então, como o Giovanni comentou, a Cíntia teve um imprevisto lá no trabalho dela. Ela não trabalha no CEMADEM, ela trabalha na IACIT, é uma empresa que trabalha com a questão de radares aqui em São José mesmo. E a gente tem visto essa mudança do perfil dos alunos, né? Cada vez recebemos mais alunos que têm, né, trabalhos fora o trabalho acadêmico. E eu acho isso extremamente interessante, né? Sou extremamente favorável a esse tipo de situação. A Cíntia tem feito um mestrado excelente. Agora, hoje que ela teve esse imprevisto, não pôde apresentar, mas entrou em contato comigo e eu vou aqui apresentar o trabalho dela. Tá? A motivação do trabalho é mudanças climáticas, independentemente da origem, estão aumentando a frequência e a intensidade dos eventos extremos de precipitação. Tá? Uma decorrência desses eventos extremos de precipitação são os extremos meteorológicos, são os extremos hidrológicos. E aqui a gente vai tratar de inundações, tá? Que causam diversos danos em diversos países, mortes, prejuízos econômicos, sociais. Então, realmente é um tema importante e do interesse da missão do INPE. Então, o objetivo aqui é construir um modelo hidrológico empírico, utilizando redes neurais, uma multilayer perceptron, para previsão de nível de rio. Tá? E a gente vai fazer isso na região serrana do Rio de Janeiro, uma região montanhosa, a gente chama de bacia de resposta rápida. Então, em 2 horas, a água que chove aqui na cabeceira já escoa e já passou pela estação de interesse, que é essa Conselheiro Paulino. A gente tem ainda outras 4 estações e na nossa modelagem, em cada estação aqui há um pluviômetro, um aparelho que mede chuva, e há um sensor de nível de rio. Tá? Então, o que a gente vai entrar como dado de entrada, na camada de entrada da rede neural, é nível e ou chuva dessas 5 estações, e a gente vai prever o nível para a estação final aqui, é a Conselheiro Paulino. Tá? E a frequência temporal desses dados a gente recebe a tempo real, a cada 15 minutos. Então, tudo aqui é dado real, são situações que a gente quer, após, né, essa verificação científica, gerar produtos operacionais. E a gente tem aqui um recorte dos dados, usamos 70% para treinamento e mais ou menos 12% para teste e 17% para validação. Sendo que a gente fez um shuffle nos instantes, né? A gente não pegou os primeiros 70 instantes para teste, 70% dos instantes para teste. A gente fez um mix aí. Pensando em ferramentas, nós usamos Python e o Keras, né? Olhando o TensorFlow, com a MLP, uma única camada oculta com 5 neurônios. Lembrando que a camada de entrada pode ter ou 5 ou até 10 neurônios, né? São 5 chuvas e 5 níveis de rio. E função de ativação ReLU e na entrada e saída linear. Tá? Então, a gente fez 3 testes. O primeiro teste é, vamos considerar que só entra nível e eu quero prever o nível. O que vai acontecer? Né? Será que a informação do nível do rio é suficiente para eu prever nível de rio? O segundo teste a gente fez entrando apenas chuva. Olhar só o que chove, eu consigo prever qual é o nível do rio, né, mais abaixo. E, finalmente, o terceiro teste, vamos combinar. O custo computacional é bem baixo, então vamos ver se a combinação vai nos ajudar a melhorar o resultado. Para quantificar quão melhor foi o resultado, a gente tem 2 métricas. Uma é a clássica RMSE, né?
E a outra é uma clássica da área de hidrologia, que é o coeficiente do Nash, do nosso amigo lá do filme, o Nash-Sutcliffe, que é uma espécie de uma distância onde você considera a diferença em relação à média. Tá? Q aqui é a verdade, é o objeto que vai ser analisado, O é a verdade, a observação, e P é a previsão. Tá? Então, ele é um índice interessante, ele varia de menos infinito a mais 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é o seu desempenho. E, normalmente, acima de 0,7 já é um resultado interessante. Tá? Ele é um índice muito bom para capturar extremos, coisas que variam muito, né, para valores muito altos e muito baixos. Então, é ótimo para previsão hidrológica de extremos. Aqui os resultados. Em azul, a gente tem a verdade, a observação. Em vermelho, uma previsão com 15 minutos de antecedência. E em verde, uma previsão feita com 2 horas de antecedência. Então, vocês podem ver que o resultado parece muito bom, né, visualmente. Mas nem só de pão o homem viverá. Vamos olhar os índices. Né? Se a gente olha com 15 minutos de antecipação, a gente tem esses valores aqui de RMSE, quando a gente usa só nível do rio como entrada e quando usa só chuva como entrada. Ou seja, usar chuva parece ser menos importante do que usar nível. O nível domina essa relação. Né? Mas quando a gente usa os dois juntos, a gente tem uma melhora. Essa melhora é tão mais importante quanto mais longe a gente olha. Vai ficar mais claro quando a gente olha isso no valor do Nash. Eu falei que ele pode ir de menos infinito a 1. Todo mundo aqui foi positivo. E, em alguns casos, a gente tem valores próximos ao valor unitário. Quando a gente combina chuva com nível, a gente tem um valor ainda melhor, mesmo para uma previsão com 2 horas de antecedência. A gente subiu de 0,89 para 0,91. Ou seja, a gente pode usar, a gente mostrou aqui nesse estudo de caso, podemos usar aprendizado de máquina para fazer previsão hidrológica, né, modelos hidrológicos empíricos. Há diversas aplicações de aprendizado de máquina para previsão. Né? Além disso, por exemplo, a gente tem previsão de casos de Covid. Inclusive, nós temos uma bolsa de doutorado, né, de um projeto a CAPES aprovado nessa linha. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo. O nosso resultado mostrou que a gente teve uma boa previsibilidade do nível do rio, com 15 minutos de antecedência e até mesmo com 2 horas de antecedência. E, como trabalhos futuros, a Cíntia vai avaliar outras bacias hidrográficas para a gente ver se esse comportamento se repete em outros casos. Eu espero que a Cíntia possa, durante o mestrado dela, trabalhar não apenas nessa coluna desse lado, que são dados concentrados para a previsão de nível do rio, mas também desse lado. A gente usar como dado de entrada radar meteorológico. Aí tem a ver com o trabalho dela, tem a ver com coisas que a gente faz no CIMADEM, dados de interesse do CPTEC, INPE, né? E a gente vai olhar, a gente vai prever não o comportamento contínuo de nível de rio, mas a ocorrência de alagamentos na cidade de São Paulo, né? Eventos discretos. Aqui algumas referências e muito obrigado pela atenção. Desculpa pela substituição, mas eu achei melhor eu apresentar do que deixar o buraco aqui na sessão. Nada, professor, que isso. Eu agradeço, na verdade, por o senhor ter vindo apresentar. E, bom, tinha pergunta ali no slide para fazer, só que durante a apresentação o senhor já respondeu, mas agora apareceu mais uma. Vocês pensam em utilizar redes mais sofisticadas, como o LSTM, feita pelo Felipe Carvalho? Pronto, pensamos sim. Eu tenho um artigo utilizando o LSTM para previsão de chuva, não exatamente para previsão de nível, mas a gente vai tentar, né? A gente começa com o mais simples possível. Viu que deu certo, ok. Deu certo para esse caso. Para o caso de dados distribuídos e previsão de alagamentos, eu duvido que a gente consiga um resultado tão bom. Então, a gente vai tentar umas arquiteturas mais interessantes, principalmente redes recorrentes. Acho que é uma arquitetura muito interessante para tratar esse tipo de situação. Você tem chuva em um local, ali você vai gerar uma vazão, né, uma propagação da água ali no nível do rio, e tem um certo tipo de retroalimentação. Eu acho que as redes recorrentes podem dar um resultado interessante, pensando em uma arquitetura apropriada para modelagem hidrológica empírica. Está nos próximos passos.
Entendi. E agora mais uma pergunta da Amita Murali Krishna, do Capimp. Vocês têm um palpite do porquê da combinação dos três parâmetros terem dado uma acurácia maior para uma previsão de tempo maior? Imagina o seguinte, eu vou usar, o sistema é todo markoviano. O que é que eu quero dizer com isso? Eu uso apenas o presente para prever o futuro. Tá? Quando eu uso, além do nível do rio agora, a informação da chuva agora, de certa forma, eu estou quebrando um pouco essa relação. Porque o que está chovendo agora vai virar nível lá embaixo no futuro. Então, eu incluí uma nova variável que carrega a informação de futuro. Acho que por isso que melhorou. Aí, uma pergunta relacionada é, por que a gente não olhou para um horizonte de previsão ainda maior? Maior do que 2 horas, né? 2 horas dá para a Defesa Civil ir no local, retirar as pessoas, mas se a gente tivesse uma previsão mais longa, seria melhor. Perfeitamente. Acontece que o tempo de concentração dessa bacia é 2 horas. Como eu falei no início, o que chove na cabeceira, em 2 horas já passou por ali. Então, usando apenas dados de observação, não há nada que melhorar aqui. O que é que a gente quer fazer? Usar dados de previsão. Então, eu tenho uma outra aluna, né, a Aureliene, que é aluna minha e da Isabelle, lá do CPTEC. A gente está trabalhando com previsão de chuva e a gente vai incorporar essa previsão para a previsão hidrológica. Então, vão ser uma sequência de modelos empíricos até a previsão de alagamentos na cidade de São Paulo. E como eu falei na minha apresentação de ontem, ainda vi os desvios de rotas dentro desse arruamento. Tá certo. Apareceu mais uma agora, do Arthur Poli, do PPGCA, o TFPR. Vocês pensam em utilizar informações do terreno, modelos digitais do terreno, como entrada das redes neurais? Você olhou aqui meu último slide que eu passei rapidinho, né? Vamos lá. O que é que tinha aqui que eu pulei e não falei e o colega atento ali captou? A gente tem uma dinâmica rápida que tem a ver com chuva e nível. Né? Isso é rápido, varia rapidamente. E a gente tem uma dinâmica que eu chamo de lenta. Ela não é exatamente estática, mas ela é muito mais lenta comparada à primeira, que é a declividade da região, a estrutura dos canais da rede de drenagem, o uso do solo. Então, sim, nós pensamos em incorporar de alguma forma que a gente ainda não sabe como, essas informações na rede. Essa é uma forma, mas talvez seja mais interessante ver se há assinaturas desse processo lento no processo rápido. Tá? Então, essa é uma pergunta que está por trás dessa comparação aqui do trabalho da Cíntia. Será que a gente consegue, observando, por exemplo, os pesos dessa rede neural, identificar a declividade do terreno? Né? Então, a gente está fazendo testes nesse sentido, ainda sem resultados amadurecidos o suficiente para conversarmos aqui. Entendi. Então tá certo, acho que é isso. Aqui a gente finaliza. Surgiu mais uma pergunta, vai dar tempo de fazer aqui rapidinho. Desbalanceamento de dados provenientes de diferentes períodos sazonais podem prejudicar a previsão? Desculpa, repete o início, por favor. O desbalanceamento de dados provenientes de diferentes períodos sazonais podem prejudicar a previsão? Eu não sei se eu entendi. Vou responder no seguinte sentido. Esses dados podem ter falhas, né? A gente recebe a cada 15 minutos, alguma hora o dado pode não chegar. Isso é um problema enorme, porque aqui é um mundo de brinquedo, né? Tudo funciona, a gente tem todos os dados. Para a previsão operacional, a gente vai lidar com as falhas, com as incertezas, né? Com tudo isso. E, às vezes, a gente vai precisar retreinar o modelo, porque, como eu falei, essa dinâmica lenta, ela não é estática, ela é lenta. Uma inundação, ela cava o rio, né? Cava o leito do rio. Então, a gente vai precisar, né, provavelmente, de retreinamentos periódicos, a cada estação do ano, por exemplo. Tá? Não sei se era isso, tentei responder, mas qualquer dúvida pode entrar em contato com a Cíntia aqui por e-mail. Tá certo. Muito obrigado, professor. Verdade. Valeu.